Está no ar mais um programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dueck e todo sábado eu trago um convidado especial para compartilhar conhecimento e conteúdos ricos sobre carreira, sobre negócios, sobre vida pessoal e inspirações para você, ouvinte da nossa rádio USA, a Rádio dos Brasileiros na América, 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM aqui no sul da Flórida, em Boca Raton, Fort Lauderdale e na Grande Miami, 940 AM em Danbury, Connecticut e agora no nosso novo estúdio em Orlando, na Central Flórida, 1160 AM. E você também pode nos ouvir através do aplicativo na loja do seu celular e pelo portal nossaradiousa.com em qualquer lugar do mundo. E hoje essa mulherada tá dominando o programa Potência Empreendedora. O pessoal fala que não tem oportunidade para mulher, aqui as mulheres dominam. Em casa já dominam faz tempo e também no programa agora, mas hoje é um dia muito especial, semana do evento Beer Nation Talks, que eu tenho o prazer de trazer alguns dos melhores pensadores, melhores profissionais brasileiros que moram no Brasil, minha gente. Então, hoje eu tenho um grande prazer de trazer minha grande amiga. A gente não vai contar a idade aqui, porque a gente se conhece há mais de 20 anos. Se conhece, não. A gente trabalhou junto há mais de 20 anos. Então, quando fala conhece há mais de 20 anos, pode ser de infância, mas no caso aqui não. A gente trabalhou junto há mais de 20 anos, uma pessoa que eu admiro demais e que é uma grande potência empreendedora, não só como empresária, como profissional, como mãe também e também como executiva na época que eu conhecia a Camila Salek, que tenho o prazer enorme aqui de ter no nosso estúdio móvel hoje, em parceria com a NTX Agência. A gente está gravando diretamente de Miami. A Camila, que é CEO e sócia fundadora da Vimer Retail Experience, colunista da Harper's Bazaar. Olha aí, mulherada, vocês que gostam aí de moda e design, temos uma colunista brasileira na Harper's Bazaar. Há mais de 25 anos atuando em retail marketing, a comunicadora Camila Salek é uma das principais especialistas em design de varejo no Brasil, tendo co-criado mais de 3 mil projetos, é isso mesmo, você não ouviu errado não, envolvendo conexões com mais de 400 marcas de segmentos diversos. Está por trás de evoluções significativas de experiência de consumo e do desenvolvimento do conhecimento da área, também ministrando aulas, mentorias, treinamentos e palestras para grandes marcas globais, tá? Não é só no Brasil, não. Organizações e eventos em todo o Brasil e Américas. E ela me prometeu que vai escrever um livro. Eu quero deixar registrado aqui, porque eu já falei com ela sobre isso. Então eu tenho uma honra aqui. Obrigado, minha amiga Camila, por estar aqui com a gente. Que introdução, hein? Eu tô a biografia aqui, ó. Gente, é a mini bio, tá? É a mini bio. Imagina a bio inteira. Prazer estar aqui com você, viu? Que bom que deu certo, né? Com certeza. Uma hora ia dar. Muito bom, muito bom. A gente tem uma história aí de tanta superação, né, Camila? De tantos ups and downs e de vida mesmo. Eu tenho muito orgulho pela profissional que você se tornou, pela pessoa que você se tornou. Me lembro até o nosso primeiro evento que a gente fez em 2022, que você participou online e as pessoas queriam te agarrar assim, falar, não, gente, mas não dá, é só online. Mas como, André, como você não trouxe? Eu falei, um dia vai dar certo. E hoje também a gente está trazendo você para compartilhar essa sua genialidade aqui com os ouvintes na nossa Rádio USA. A gente traz muita gente de diversos segmentos, mas você, nessa especialidade que você tem de visual merchandising, de retail, de varejo, inteligência do varejo, não só de design, mas a tua visão, que eu acho que é muito legal, porque a gente tem muita gente do comércio, né? Que é a palavra que, como nossos avós falam assim, o que você é? Eu sou comerciante, né? Que é uma palavra antiga, mas que ainda está sempre na mente das pessoas. Né? Vendedor. Então eu queria começar o nosso programa, Camila. Primeiro, uma coisa que é muito legal, né? Que eu sempre falo, apesar de eu te conhecer há 20 anos e várias pessoas que eu trouxe aqui como convidados, eu aprendo também nas entrevistas. Por quê? Porque é um bate-papo. Então eu queria começar da Camila lá menininha, você contando de onde você veio, tua cidade, teu bairro, um pouco dos seus pais, da sua família, porque eu acho que a gente tem que trazer aqui para os nossos ouvintes as influências pessoais antes das influências profissionais. Porque hoje, nesse mundo instagramável, todo mundo só vê lá, fala, o André trouxe uma empresária, colunista da Harper's Bazaar, dona da Vimer, faz congressos, seminários, palestras no mundo inteiro, só tem gente chique naquele programa.
É verdade, minha gente. Tem muita gente chique. Mas eu gosto de contar também o perrengue. Da onde saíram e até onde chegaram para as pessoas entenderem que tem um processo, né, Camila? Então eu queria que você começasse contando da tua infância. Lá que eu nem sei dessa parte. Quero só ouvir aqui. Eu acho que eu nunca te contei muito sobre essa parte, né? Muito bom. As redes sociais hoje, elas não mostram os tombos, né, André? Então, isso, quando você olha a figura ali, o big picture da rede social, parece que tudo é um mar de flores e no fundo não é, né? Eu nasci em São Paulo, minha família é mineira. Eu sou filha de pai e mãe mineiro, então os dois foram para São Paulo. Na verdade, meu pai primeiro, para tentar a vida, os dois vêm de uma família muito grande. Meu pai, acho que 13 ou 14 irmãos, Uau. Minha mãe quase isso também. De qual região? Olha lá, hoje em Minas, onde você jogar no mapa tem alguém morando. Mas originalmente meu pai de Patos de Minas e minha mãe de perto de Governador Valadares. Legal. Nem é cidade, ainda hoje onde ela nasceu não é uma cidade, mas próximo a Governador Valadares. Legal. Que aliás aqui nos Estados Unidos tem muitos, né? Muitos. Eu tenho vários parentes por aqui também. E os dois... Enquanto namoravam, meu pai entendeu, depois de uma vida bem sofrida, a família do meu pai migrava muito no Brasil para tentar novas oportunidades em cidades diferentes ali, e ele decidiu ir para São Paulo, que naquela época era como se fosse nossa maneira dos brasileiros de irem para os Estados Unidos tentar uma vida nova, né? Então São Paulo simbolizava um caminho de prosperidade. Meu pai foi morar em São Paulo, começou a trabalhar em São Paulo. Meu pai é um autodidata. Ele não teve a oportunidade de estudar, mas ele aprendeu a marcenaria com o pai dele e ele começou, de maneira realmente autodidata, a evoluir no processo de marcenaria, até que em São Paulo, trabalhando como marceneiro, ele aprendeu a ler moldes e começou a trabalhar numa empresa de modelação. Então, passou da marcenaria para a fabricação de moldes para peças em escala, para multiplicação em escala, e acabou que um dos donos da empresa, ao terminar uma sociedade, chamou meu pai, que era ali o melhor funcionário da empresa na época, e falou: você quer abrir uma empresa? E aí meu pai virou empreendedor com 4, 5 anos que estava em São Paulo, como sócio dessa pessoa que saiu da sociedade antiga ali onde meu pai trabalhava. Então, em resumo, os dois começaram a vida, ele levou minha mãe, eles casaram, começaram a vida em São Paulo. Eles não tinham filhos ainda? Não tinham filhos. E aí, assim que eles se casaram, minha mãe foi para São Paulo. 3 anos depois, minha mãe engravidou e aí eu nasci. Então, eu nasci em São Paulo, apesar do sotaque mineiro. Se eu tiver um mineiro na sala, eu conversar 5 minutos e eu venho a mineirice toda. De queijo, ai. Nossa, vem a mineirice toda por dentro, assim, porque eu tenho uma alma muito mineira. Mas eu nasci em São Paulo, tanto eu quanto meu irmão, nós somos em 2. Mandar um abração pra ele, faz tempo que eu não vejo. Então, é meu pedaço, assim. Meu irmão, ele é muito parte de mim também, a gente trabalha juntos há muitos anos. Sim. Então, é isso, a minha infância, então, foi uma infância muito gostosa, mas uma infância muito simples, assim. Eu cresci toda a minha vida na Aricanduva, que é uma região... Nossa, eu não sabia dessa. ZL igual eu. Nossa. Bem pra frente da ZL, se você mas tava ali na Moca. Não, Moca eu já tinha evoluído. Eu era da Vila Califórnia, lá nas beiradas mesmo. Eu não nasci na Aricanduva, mas fui pra lá muito novinha. E aí, na Aricanduva, foi onde meu pai montou a empresa dele. Então, quando meu pai... não deu certo, claro, a sociedade com o que é muito comum, né? As sociedades, elas nascerem de forma não planejada e aí elas não dão certo em menos de 2 anos. Foi o que aconteceu com meu pai. Tá. E ele teve que assumir um negócio novo, porque aí ele estava desempregado e não tinha mais uma empresa, então ele resolveu abrir uma empresa dele e aí ele começou a empreender dessa maneira. Então, juntou o meu nascimento com meu pai empresário, tudo ao mesmo tempo agora. Então, ele foi para uma região em São Paulo, onde ele conseguiu ali comprar um terreno para começar a construir uma fábrica e trabalhar com modelação, que foi o que ele, de fato, como eu te falei, de forma autodidata, aprendeu a fazer e faz muito bem. Não faz mais porque ele já se aposentou, mas se fosse para fazer hoje, ele faria muito bem ainda. Ai, que bom. Muito legal saber essas histórias, porque a gente vê a origem das pessoas, você continua a mesma pessoa. Então, hoje, apesar de ser uma empresária bem-sucedida, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, é legal a gente olhar a origem das pessoas, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente é imigrante, por mais que eu estou para tirar minha cidadania agora, mas eternamente você é um imigrante, né? E muita gente que está nos ouvindo vai se identificar com isso, que é a gente não fugir das nossas origens, principalmente nesse país que a gente tem uma vantagem competitiva de trazer uma origem, uma cultura diferente, que é diferente do americano que
fica aqui, quer queira, quer não sei se você sabe disso, Camila, 70% dos americanos não têm passaporte. Nunca saíram do país. Porque, logicamente, que a gente tem um país de dimensões continentais, né? Maior, talvez, do tamanho da Europa, dependendo o continente até um pouco maior, né? Então, então a gente gosta de trazer essas histórias de cultura. Eu vou entrar na parte um pouco dos estudos. E aí, me fala um pouquinho da tua formação, desde menina, de colégio, e acho que é legal também para a gente entender essa base acadêmica, que eu sei que você é uma pessoa muito bem formada, muito culta, e nem sempre a gente estuda nas melhores escolas, as pessoas confundem, né? De ser uma pessoa bem formada em ter estudado na melhor escola. E eu estudei na periferia, em escola pública. Pô, mas você foi bem formado? Fui. Como assim? Você não estudou na melhor escola? Não. Mas eu era o aluno mais esforçado de uma escola pública, que é o que eu tinha na época. Então, acho que eu gosto também de compartilhar isso, porque as pessoas, às vezes, transferem a responsabilidade da educação para a escola. Falar, meu filho vai estudar em Harvard. Não, se ele vai estudar em Harvard, Harvard vai fazer a vida por ele. Ou em São Paulo, nos melhores colégios. É uma parte importante? Sim. Talvez aí uns 30% a base acadêmica, na minha opinião. Tá? E eu queria ouvir um pouquinho da tua formação também. E, logicamente, você pode falar também das suas filhas, que são super queridas, as gêmeas, maravilhosas. Vão fazer 16 anos já, dá pra acreditar? Passa rápido demais, voa. Né? Eu falei do meu pai, deixa eu falar da minha mãe um pouquinho agora. Lógico. A minha mãe, quando eu falo em estudo, ela foi a minha grande base de referência em relação ao estudo. Talvez o maior legado dos pais da minha mãe tenha sido a chance dela poder estudar, o que, de novo, em famílias humildes, principalmente mineiras, não era uma possibilidade naquela época. Então, minha mãe foi a primeira a se formar no que seria o segundo grau. Eu nem sei como é que chama hoje, porque muda tanto de nome. O que vem antes da faculdade. Então, minha mãe se formou no magistério. Era o colegial, né? Colegial. Né? Aqui o high school aqui, né? O high school aqui. Então, ela se formou no high school. E começou a trabalhar, e com o dinheiro que ela trabalhava, ela ajudou a formar todos os outros irmãos também, junto com o irmão dela mais velho. Então, os dois que tiveram essa oportunidade de estudo, tiveram o compromisso de estudar os irmãos. E minha mãe, quando decidiu ter filhos, uma das coisas que ela discutiu com meu pai é que o dinheiro que ela viesse a ganhar trabalhando, ela iria pagar o melhor estudo que ela pudesse para os filhos. Sim. E foi isso que eu tive. Então, a minha mãe... eu lembro que uma vez eu vi o contra-cheque. Que tem história, nossa, eu lembro disso, contra-cheque. E aí eu falei, gente... Olerite. O olerite. Eu falei, mãe, isso aqui é o valor, 2 vezes o valor da minha escola. Então você trabalha o mês inteiro para pagar a minha escola e a do meu irmão. Ela falou, Eu falei, eita... Eu tenho que valorizar esse negócio. Lógico, baita sacrifício. Cara, né? Ela trabalha o mês inteiro e tudo que ela ganha tá indo realmente pro meu estudo e pro estudo do meu irmão. E assim foi a minha vida. Então, eu tive a oportunidade, sim, de estudar numa escola para padrões qualquer nacionais. Escola Santa Marina. Era uma escola de bairro, na Vila Carrão, mas era a melhor escola de bairro que tinha. A escola particular na Zona Leste era luxo. Luxo. Era maravilhosa a escola, um nível de ensino super bacana. E aí, estando nessa escola... eu também carregava comigo, talvez por ser filha de um pai empreendedor e de uma mãe que lutava diariamente também, que eu falei, cara, eu acho que eu vou trabalhar cedo. Eu resolvi fazer o meu colegial, meu segundo grau, meu high school técnico. Então, eu fiz também. Que legal, eu fiz em administração. Boa. Eu também, administração. Que legal. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tirava um curso da minha mãe, porque eu conseguia fazer um curso técnico de alta qualidade. E segundo, porque eu realmente queria trabalhar mais cedo. Então, eu comecei a trabalhar com... carteira assinada, com 15 anos de idade, assim que eu comecei nesse segundo grau técnico, e daí, para mim, foi um caminho onde eu consegui enxergar melhor as coisas, porque estando trabalhando numa empresa e sentindo no dia a dia o que você gosta, o que você não gosta, os caminhos, as relações, isso eu acho que ajuda muito na construção do que você quer para o futuro. Então, eu dentro do meu segundo grau ali, do meu colegial, do meu high school, eu decidi que eu queria atuar com marketing especificamente voltado para marcas. Eu tinha um olhar já muito forte de consumo, de comportamento, então eu fui fazer SPM. Então eu já trabalhava, eu já conseguia pagar a minha faculdade, prestei SPM, passei a SPM, só prestei a SPM, porque eu falei, já que eu vou fazer a melhor faculdade também. Aqui eu quero. Se eu não puder, eu estudo mais. E por coincidência, eu acho que eles valorizavam tanto a redação e eu escrevia bem, que eu acho que eles jogaram fora o resto das provas, porque eu até hoje acho que eu não sei física, química, direito e passei. Então, eu acho que não deve valorizar isso muito. Muito bom. Eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito importante, até para a gente conectar com o nosso ouvinte,
que é numa época que não tinha internet, né? Você falou das aspirações, das referências, o que você gostava. Isso daí era o quê? Meados de 2000? Um pouco antes? Antes, eu me formei em 98. Ah, então, imagina, em Então, 1990 e pouquinho. Então, da onde você tirava? Porque isso é legal a gente falar, porque numa geração, logicamente, que tem um público também mais velho que nos ouve, né? A rádio está espalhada principalmente na costa leste americana, mas através do aplicativo no mundo inteiro. Esse público mais velho que nos ouve vai se identificar. Mas você que é mais novo, a gente também tem muitos jovens que nos ouvem. É muito legal ter a audiência deles aqui, para eles entenderem essa questão das inspirações. Porque hoje, fala assim, o mundo é mais fácil porque é internet. É mais fácil ter internet, mas também tem muita informação. E aí acaba desvirtuando um pouco. Da onde que você tirou essas suas inspirações que você citou aí, até para falar assim, não, eu quero trabalhar com marketing, porque é uma coisa muito difícil. Nem existia, né? Eu tenho duas filhas hoje, a Sofia super determinada naquilo que ela quer. Pai, eu quero ser médica, fazendo high school de medicina, fazendo estágio. A Pietra começou com uma ideia de veterinária, depois mudou para marketing, mudou para design, aí agora tá querendo ir para a parte de saúde. Então, é uma coisa complicada para o jovem e você tão determinada desde garota. Então, da onde eram as suas inspirações? Eu acho que isso é muito legal a gente compartilhar. Eu sempre consumi muito conteúdo, André. Eu lia muito. Revista? Via Jornal? muita revista. E quando eu vi uma capa de uma revista de moda, por sinal, com o Washington Oliveto, que faleceu que Deus o tenha. Uma ele homenagem ao Washington Oliveto, o grande gênio da publicidade mundial. E até eu vou fazer até um parênteses aqui, até bom você ter lembrado dele. O Washington Oliveto, eu tive o prazer de conhecê-lo e a honra em 1995, quando ele reinventou a marca da Triton com uma propaganda com Genival Lacerda, chamava de Quem é esse jegue? E todo mundo olhava e falava assim, como assim, cara? Uma marca de moda fazendo propaganda com um gênio do forró sobre um jegue. A marca explodiu. Então, a nossa homenagem aqui ao grande Washington Oliveto, muito bem lembrado, Camila. Então, você imagina que isso foi em 93, 94. Ele estava num período sensacional da carreira. Ele foi Brasil, capa né? de uma revista. E aí eu li a matéria inteira e eu falei, gente, eu quero fazer o que esse homem faz. De um outro jeito, porque a publicidade, para mim, ela não era muito... eu acho que existia... Eu sempre pensei em caminhos para você conseguir triangular conversas, né? E o espaço físico, para mim, sempre era um caminho bastante interessante para triangulação de conversas. Eu gostava das redes digitais, naquela época o digital era televisão, né? Sim. Então eu adorava a TV, adorava a rádio, mas eu curtia o universo físico e eu pensava muito o quanto que as marcas podiam usar esses espaços físicos como espaços interessantes de conexão. Então eu entrei basicamente com um olhar meio bem voltado a marketing de moda, eu diria para você, tanto que eu fiz a ESPM, que para quem está nos ouvindo e não conhece, era na época, ainda hoje é talvez a melhor escola de publicidade e propaganda do Brasil. Sim, para quem não sabe, é a Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Exatamente. E naquela época, então, era acho que praticamente uma das únicas que existia. Era um desejo, né? Ainda é uma escola muito disputada hoje, mas na época era e cara, ainda né? mais. E cara, né? Não é para qualquer um. E aí, terminei a ESPM e fiz pós-graduação em moda. Porque eu entendia que eu ia atuar de alguma maneira com marketing na de moda. Na própria SPM? Não, eu fiz na Santa Marcelina. Ah, legal. Onde é que aí estudou? É uma outra escola super tradicional e maravilhosa dentro de moda. Um dos primeiros cursos de moda do Brasil, né? E por isso que eu fui buscar. Legal. Então, eu listava lá e colocava, o que está acontecendo? Eu quero então eu quero essa escola. Então, estudo para mim, então, te respondendo a pergunta aqui desse nosso bloco, sempre foi uma coisa muito, muito prioritária. E aí, eu curo as minhas informações, eu pesquiso até hoje em veículos não só digitais, sabia? Eu ainda continuo gostando muito de revistas, de acesso, de rua, de ver gente. Às vezes eu fico parada na porta de um café, literalmente vendo as pessoas se comunicarem e interagirem entre si. Japão, por exemplo, eu fui 7 vezes pro Japão. Nossa, eu tenho um sonho de conhecer lá. Depois te dou dicas, que é um lugar que eu amo de paixão. E tá aí um lugar onde você vê muita gente, muito sobre comportamento de consumo. Então eu gosto muito de observar. Então, na época eu vi essa revista, fiquei apaixonada e falei, é isso que eu quero fazer. Então eu trilhei toda a minha carreira em cima de marketing de moda e até que eu abri a minha empresa. Então trabalhei em algumas empresas e aí há 18 anos atrás eu abri a minha. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho. Já acelerei aqui. Essa mulher aqui é demais. Essa parte aí vamos deixar para depois. Vamos voltar um pouquinho, que eu quero voltar quando eu te conheci. Em 2004, em janeiro, na NRF, que é a National Retail Federation,
que é, assim, resumindo, é a maior feira de varejo do mundo. Eu te conheci lá, nunca vou me esquecer, no Sorro, numa loja, você trabalhava na C&A. Você não trabalhava ainda na Ford, nem na Triton. Eu estava na C&A, Na C&A, sim, eu sei, porque... É verdade. Senão porque a gente estava num grupo lá de brasileiros, até o Alberto Sentino, enfim, outros brasileiros. E a gente foi na loja do... Não é Jean Paul Gaultier, do Marc... Como é que é? Marc Jacobs. Marc Jacobs. Tinha acabado de abrir. Que na e era época tava... mas o Sorro ainda não era o lugar. É verdade. Tava começando. E eu, assim, eu era o financeiro da Fórum. O Isaac, que meu tio tinha se aposentado, era a minha primeira viagem de negócio. Porque o financeiro ficava lá e falava, toma conta do cofre aí. Eu acho que a gente tem uma característica muito legal pra gente compartilhar também, Camila. A gente não precisa falar a nossa idade, tá bom? Eu falo a minha, a pessoa já sabe da minha 51. Mas é a característica híbrida. Apesar de a gente ter vindo de uma era analógica, old school, a gente se adaptou à era digital, mas a gente não deixou de pegar as nossas inspirações e usar essa experiência que a gente teve aí nos anos 90, por exemplo, que você citou, de uma era analógica para um mundo moderno, né? Então eu lembro aí dessa época quando a gente se conheceu, a gente gastando só de sapato mesmo. E eu era um cara financeiro aprendendo sobre o varejo, por isso que eu fui para lá, né? O Tufi e a empresa patrocinou essa viagem. E para mim era um mundo maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fui para Nova York. Imagina, a primeira vez que eu fui para Nova York, numa feira de varejo, e eu não falava inglês. Então é o seguinte, era assim, eu pegava mais ou menos, ficava com o tradutor em espanhol, anotando tudo, visitando loja. Era assim, foi um borbulhão assim na minha cabeça, mas numa era que não tinha... Acho que já tinha internet, mas não era normal você fazer pesquisa na internet, não tinha lá toda essa comunicação que a gente tem hoje, toda essa vamos falar assim, acesso à informação, que é esse ponto que eu quero explorar. E me deu uma base gigante para depois eu crescer dentro da companhia e chegar até a posição de CEO, mesmo sendo um cara de backstage. Então, o quanto é importante essa sola de sapato, a gente vai ter mais ainda um tempinho para explorar esse bloco, que eu queria que você colocasse isso, que as pessoas hoje não sabem o que é isso. Acha que vai lá, dá um Google search, um chat GPT agora e acabou. A pessoa não vai mais para a rua. E eu vejo você fazendo isso até hoje. Nossa, faço muito, André. Eu acho que para mim tem uma junção de duas coisas na minha carreira que acho que me ajudaram a alavancar algumas etapas. A primeira é essa de observação, de estar em loco, no varejo, por exemplo, se você não estiver no chão de vendas, se você não estiver na área de vendas, lá antigamente eu falava barriga no balcão, Sim. né? Dificilmente você consegue captar essas nuances de mudanças de comportamento de consumo para lançar novos produtos, para provocar o mercado, etc. Eu, quando tinha 18 anos, meu primeiro ano de SPM, eu nunca tinha entrado num avião, André, pensa. No meu primeiro ano de faculdade, uma faculdade super elitista, eu nunca tinha viajado de avião. E por coincidência do destino, minha melhor amiga daquela época começou a trabalhar na American Airlines. Quando ela fez 1 ano de empresa, ela ganhou um benefício de funcionário. Sei. Que ela tinha como levar algumas pessoas da família com algumas passagens para o ano. E ela tinha uma passagem D3, que era para amigos próximos. Sim, se paga praticamente a taxa de embarque lá. Exatamente. Então eu passei da pessoa que nunca tinha entrado no avião para o meu primeiro voo foi na primeira classe, na época que existia primeira classe na American Airlines. Que é o que normalmente tem vaga, né? Que econômica vende tudo. Exatamente. Então eu passei quase 10 anos da minha vida viajando esse mundo ao lado dessa minha amiga, Sim. tendo várias experiências muito gostosas e muito bacanas. E isso abriu muito a minha cabeça em relação a próximos passos, em relação justamente a esse olhar de comportamento de consumo. Então, quando eu decidi em 2004 estar na NRF, porque eu tinha ido para Nova York algumas vezes, meio que dentro dessas oportunidades que eram loucura. A gente Sim. pegava um voo sexta-feira à noite, ia dormindo, porque Sim. afinal de contas estávamos de business Economizando. ali, mas não pagava o hotel. Exato. Pagava só o que a gente comia ali no Sim. avião. E aí chegava lá, passava o sábado e domingo e voltava dormindo à noite, porque aí eu pagava só uma diária e tinha passado o final de semana em Nova York. Então, você imagina que loucura, o que era a nossa... Mas era uma delícia. Lógico, então, quando a gente é jovencinho, a gente faz tudo isso de uma maneira muito gostosa, né? Então, basicamente, quando a gente decidiu
quando eu decidi ir para uma NRF, todo mundo falava que era a feira. Ainda hoje né? São mais de 115 não era muito anos. comum, né? Era mas quase ninguém ia. É uma feira cara, uma Sim. feira... Pois eu juntei o dinheiro, fui lá e falei, cara, eu quero entender o que está rolando no mundo dentro desse segmento que eu decidi trabalhar. Eu trabalhava na C&A, um dos maiores varejistas, hoje uma marca holandesa, esse grande varejista brasileiro. E eu falei, isso acho que vai ser importante para mim, e realmente foi. Porque aí eu voltei de lá tendo outro olhar, não foi a C&A que pagou para mim naquela época, fui eu mesma que paguei toda a minha viagem. Foi. Aí a partir daí eles falaram, não, a partir de agora nós vamos bancar, você agora é uma executiva da empresa, então começa a crescer para outros áreas, né? E aí eu deixei e fui trabalhar lá com vocês, tá vendo que esse mundo dá voltas? Não, foi muito bom, muito então, bom. eu acredito muito nesse aprendizado contínuo e me provoco muito. Pode ser um livro, pode ser uma revista, pode ser um banco de escola, pode ser rua. Para mim, é aprendizado contínuo. Acho que as chances que a gente tem de absorver, de trocar, como empresários, como donos dos nossos negócios, isso cresce, assim. Nós temos dores que são muito parecidas, André, todos nós. E, assim, às vezes a dor de um pode ser muito, muito viável para solucionar uma questão do outro. Então, essas trocas, para mim, são muito importantes. Seja com o consumidor ou seja com empresários. Isso me ajuda muito a crescer. E a NRF foi esse alavanco para mim, esse grande gancho. Não, concordo 100%, porque eu tive essa mesma experiência e me abriu muito a cabeça. E principalmente, acho que é o grande propósito do nosso programa, né? Apesar do nome Potência Empreendedora, tem muitos executivos, tem estudantes também, que é exatamente a gente compartilhar aquilo que a gente aprende na prática. Então é trazer para você que está nos ouvindo e que nos acompanha aqui todo sábado na nossa Rádio USA, experiências como essa. Então não tem fórmula mágica. Então a Camila acabou de falar para vocês e para mim, eu acompanhei a cara dela, sou prova viva disso, o quanto é importante você estar com a cabeça aberta, você não ter preguiça de ir a campo, não ficar lá só no celular o tempo inteiro achando que vai vir todas as respostas, ir atrás com seus próprios olhos, porque também tem um viés. A internet, você começa a digitar algumas coisas lá, hoje o celular aí com as inteligências artificiais aí e todos os programas, você começa a receber informação tudo enviesada e você começa a seguir uma tendência de uma coisa que às vezes não é a verdade absoluta, tá? Mas a gente vai explorar isso e mais um pouco no segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com mais um bloco do programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dweck e todo sábado eu trago um convidado especial para você, ouvinte da nossa rádio USA, a Rádio dos Brasileiros na América, 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM aqui no sul da Flórida, em Boca Raton, onde eu moro, em Fort Lauderdale, na Grande Miami, onde está gravando hoje, 940 AM em Danbury, Connecticut, e 1160 AM no nosso novo estúdio em Orlando, na Central Florida. E você também pode nos ouvir através do aplicativo na loja do seu celular e no portal nossaradiousa.com em qualquer lugar do mundo. E por falar em qualquer lugar do mundo, hoje eu trouxe uma convidada global aqui, porque ela viaja o mundo inteiro. Minha grande amiga Camila Salek, fera demais. Nesse primeiro bloco a gente explorou passado. A gente estava lá em 2004, quando a gente se conheceu, falamos da maior feira de varejo do mundo, baita experiência, mas eu queria continuar a partir dali, porque ainda éramos jovens, né, Camila? Estamos falando aí de 20 anos atrás, então éramos jovens, mas o mundo mudou muito de lá para cá, e eu queria que você continuasse explorando essa questão que você estava passando das experiências híbridas, né? E principalmente do teu olhar de ir a campo, que é uma coisa muito legal, e a gente continuar explorando isso na linha do tempo. Quando eu decidi trabalhar com varejo mesmo, né, eu atuava com várias marcas que estavam presentes no varejo e eu sentia como cliente, André, que tinha uma relação muito bacana quando eu precisava contratar um fornecedor e um parceiro, mas que faltava exatamente isso que a gente conversou no último bloco, que é o ir a campo, né? Você pede um projeto de arquitetura, muitas vezes, para um escritório de arquitetura, se o arquiteto não conhece de ponto de venda, não conhece de varejo, dificilmente ele vai te fazer um bom projeto de varejo. Até aonde está a escada rolante de um shopping muda a porta de entrada que você coloca na tua loja, e isso hoje talvez seja uma das coisas mais simples para se observar em relação ao comportamento ali. Mas a maioria não de sabe. Jornada. A maioria não sabe, né? A maioria não sabe nem o tamanho do produto que eles estão vendendo na loja, porque eles fazem a casca da loja, mas não necessariamente se preocupam com esse produto que vai ser essa estrela, né?
Então eu falei, cara, será que não dá para montar um negócio onde a marca seja a estrela, o produto seja uma estrela para quem está consumindo, que na verdade é o coração dessa conexão? Então a gente acredita muito no varejo como um espaço importante de conexão de marcas com pessoas. E aí a minha empresa ela foi montada tendo isso como base. Toda a construção desse processo de olhar para pessoas veio como um complemento em cima dessa estratégia. Então, basicamente, hoje, ao longo desses 18 anos, né, minha empresa fez 18 anos já maioridade, maioridade, né? Eu lembro quando você fundou. Não é? Até fazer um parênteses aqui interessante, Camila, que nos anos 80, a gente tinha uma função que chamava-se vitrinista. Você lembra disso? Depois lançaram o visual merchandising, que era um negócio mais chique. E você está falando da tua empresa, eu queria que você contasse essa evolução, porque muita gente não é, talvez, do varejo, não entenda um pouco, né, dessa questão de toda essa ciência do ponto de venda, né, e você explora isso muito bem nas suas redes sociais, depois a gente vai passar no fim do programa, dessa evolução do vitrinista, que era o cara que ia lá, que nem era funcionário da empresa, ia lá arrumar um manequim na loja, né? Eu tô falando como leigo, porque eu não sou especialista no assunto, mas logicamente que a gente quer ouvir o seu ponto de vista. E depois foi pro visual merchandising, com painéis, fotos, luzes e ambientações, mas sempre na vitrine, a pessoa olhava na vitrine. Depois entrou para dentro do ponto de venda e depois as lojas viraram realmente um ponto de experiência, conforme você mesmo estava falando. Eu queria que você contasse também, ao longo desses 18 anos da sua empresa, o que você viu de evolução e depois, no final do programa, eu vou deixar o futuro, que eu quero saber o que você está enxergando. Legal. O vitrinismo, que é uma profissão já de muito tempo, né? Eu acho que desde que a gente começou a consumir profissionais que estão ali para glorificar produtos, que são esses vitrinistas, eles são muito requisitados em várias marcas, né? O vitrinismo ele é uma parte de um processo muito importante que se chama visual merchandising. O visual merchandising ele tem duas frentes, André, o que é bem interessante, porque na época que eu abri minha empresa, praticamente não se falava de visual merchandising no Brasil. A gente falava muito de vitrinismo, sim, como você colocou. Verdade. Existiam muitos profissionais vitrinistas que acabavam migrando as suas técnicas de embelezar, de impacto visual para interior de loja, né? O visual merchandising, na verdade, ele é uma ação planejada, que ela tem duas frentes. Uma que é o merchandising, que é produto. Então, ela parte de compra planejada de produto, coordenação, cruzamento de produtos, uma inteligência técnica de produto. Então, como ele é comprado, como ele vai ser exposto, qual é o teu objetivo de venda, como vai ser o ciclo, como é que vai ser o giro desse produto, porque tudo isso vai influenciar no seu resultado comercial no final. E tem a parte do visual, que essa sim é a parte talvez mais conectada com o vitrinismo, que fala de impacto, que fala de glorificação, que fala eu brinco que a desejabilidade de um produto ela pode ser completamente alterada se você tiver um bom profissional fazendo a apresentação visual dele. O mesmo dele. Produto, né? Um mesmo produto. E isso é uma técnica. Isso é uma técnica, aliás, que pode ser ensinada, porque muitas vezes as pessoas acham que é um trabalho meio artístico. Claro que tem pessoas que têm um dom da arte para conseguir fazer isso acontecer, mas cada vez mais existe estudo, existe ensinamento, existem técnicas que podem ser aprendidas e aprimoradas para você conseguir ter melhores resultados através desses espaços físicos e virtuais, né? Muitas das técnicas que hoje guiam caminhos de lojas digitais ou de aplicativos digitais, elas derivaram de inteligências aplicadas dentro de ambiente físico. Então, a comodidade, a conveniência, o cruzamento de produtos, né, que é feito em canais digitais hoje, eles derivaram muito de uma inteligência que já existia dentro de varejo físico e foi potencializada, porque com tecnologia você consegue potencializar muito isso. Sim. Então, eu encontro hoje esse cruzamento de dois mundos que é muito interessante. Voltando a 18 anos atrás, quando eu abri a empresa, eu falei, cara, eu quero fornecer um trabalho para o mercado, mas um trabalho para o mercado que olhe para design, mas que olhe para chão de loja, que apresente um projeto que eu consiga aplicar. Porque não adianta ser um projeto lindo que custa milhões e que ninguém vai conseguir fazer. Ou não vai dar resultado. Não vai aumentar a venda. Ou que não vai depois gerar o resultado final. Então, a gente trabalha muito na inteligência que envolve essa jornada de consumo do consumidor para conseguir trazer as soluções. Dificilmente um projeto arquitetônico, hoje a minha empresa, metade do que ela faz é arquitetura de varejo. Então, a gente cria lojas. Eu crio flags, eu crio lojas conceito, eu crio pop-up, eu crio loja de franquia. Metade do que a gente faz hoje é loja física. E a outra metade é campanha, é calendário sazonal de varejo, é ativação, é olhar para uma marca depois que ela já abriu uma loja e dizer assim, como é que eu vou usar esse espaço como mídia?
como essa marca vai se comunicar? Qual é a voz dessa marca através do varejo dela? Então, essas duas frentes hoje são frentes onde a gente atua México para baixo, em alguns casos aqui nos Estados Unidos também. Tem lojas legal. aqui, inclusive cliente nosso ali no Aventura Mall, lojas, projetos nossos. É verdade, tem as brasileiras Nova aqui. York. Então, Verdade, muitas marcas verdade. brasileiras que estão presentes aqui têm projetos nossos, com muito carinho. E hoje, essa conexão, utilizando esse espaço físico, e a gente usa muito digital também, tá, André? Eu só reforço o espaço físico porque, por mais que a gente fale do digital, por mais que muitas marcas tenham migrado dinheiro para o canal digital, o que é super importante, hoje, em média, né, olhando para dados brasileiros, 75% do investimento das marcas está no canal digital. Isso precisou acontecer porque ninguém fazia nada no canal digital. Mas quando você olha para resultado de vendas, no Brasil, 88% acontece no varejo físico. Aqui no mercado americano, 80%. Né? Absurdo. 80%. Dado super recente da NRF desse ano. Então, você imagina que se eu tenho, mesmo no mercado americano, a previsão que até 2027, ainda 80% da venda vai acontecer via varejo físico, esse varejo precisa se transformar. Porque o canal digital, ele cresceu muito, ele evoluiu, ele acompanha, ele sabe quem você é. Sim. Você entra numa marca digital hoje, ela puxa o teu histórico, ela puxa o teu perfil de consumo, ela entende os seus hábitos, ela começa a te ofertar produtos muito conectados. Você entra numa loja física hoje, ninguém sabe quem você é. Até uma questão que tem uma pergunta bem polêmica, viu, Camila? Porque aqui a gente não perdoa nada, viu? Aqui nossos convidados vêm aqui, a gente, o André é amigo, mas no fim, mas ninguém sai chateado aqui, que eu acho que tem um grande tabu. Eu sou um cara que eu gosto de ler muito artigo. E os últimos artigos que eu leio, os últimos 10 anos, é que o varejo físico não tem fim, está quebrado. Inclusive, o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, Luiz Barsi, ele fala que o varejo é a pior ação para uma empresa, para o investidor comprar, porque não tem saída, não tem como ser sustentável, não tem como ser lucrativo. E a gente vê muitas redes americanas quebrando, né? Redes varejistas gigantes, né? E nem tão recentes. Não estou nem falando de Sears, dessa época de Toys R Us, não estou nem falando dessa leva, né? Mas estou falando de mais recentemente de Century 21 e outras marcas que ficaram até 10 anos no mercado. Como que você enxerga isso? O que acontece com esse varejo gigante, poderoso, né? Então, eu estava até vendo hoje um vídeo no Instagram de uma loja eu acho que era Toys R Us, que virou um complexo de paddle. Então tá virando quadra de paddle, que é meio que um squash, um esporte que tá muito em alta aqui nos Estados Unidos, né? Junto com o pickleball, e o beach tennis está chegando. Então, acho que eu queria até explorar isso com você. Apesar de eu concordar com você, os dados, os artigos, cada vez mostram o contrário. Qual que é a tua visão sobre isso? Você sabe que eu acho que a gente tem um viés aí nos últimos 10 anos que realmente surgiram muitos artigos falando do fim do varejo físico. E aí muitas marcas migraram para descobrir um mundo que elas não dominavam. De 4 anos para cá, na pandemia, a coisa foi pior ainda, porque com o varejo físico fechado, tudo que 10 anos atrás estava sendo discutido voltou a vir à tona, né, André? Mas o que a gente tem como dado, de fato, hoje, dado comprovado, é que muitas das marcas que fecharam suas operações no varejo físico, porque quiseram, não porque as operações eram ruins, e aí eu já vou falar sobre operações ruins. Que foram numa onda. Que foram na onda do tipo, varejo vai acabar. Deixa eu fechar, então. A venda despencou, André. Despencou. Porque a venda... A venda no online. No online. Tá. Na geolocalização, onde existia uma loja física, a venda do online despencou. Porque a loja física hoje, ela tangibiliza uma experiência de marca que canais digitais não conseguem tangibilizar. Concordo 100%. Então, o que acontece é que muitas marcas ficaram deitadas eternamente em berço esplêndido, com suas lojas sem atender uma demanda evolutiva de um consumidor. Abandonadas, né? Abandonadas, vai. Tá tudo sucateado. No nosso país, muitas das operações de varejo estão sucateadas. Aqui nos Estados Unidos nem se fala, então. Show de horror. Quando você vê um dado, por exemplo, de uma rede de farmácias, como o que está acontecendo agora, dizendo que vai fechar não sei quantas operações em 5 anos, tem mais é que fechar mesmo, porque é horrorosa a experiência. Não tem por que você ter uma experiência no ambiente físico até com do jeito que ela está queimada, né? Do jeito que ela está sendo colocada. Né? Então, nós ficamos dentro do varejo, muitas marcas deitadas, só sentindo o dinheiro entrar, sem observar mudanças que envolvem comportamento de consumo. E a verdade hoje é que a nossa jornada ela não é linear mais.
Eu vou falar sobre isso no nosso evento, mas quando a gente fala em jornada, muitas das marcas, isso vale para os empreendedores que estão nos escutando, qualquer curso que você for fazer hoje, ele vai falar para você de uma jornada que vai da conscientização, então todo mundo precisa saber que você existe, engajamento, que é o meio dessa pirâmide invertida, né? Um funil. O nosso funil de vendas vai da conscientização, do engajamento até chegar na conversão. Isso, é lindo quando você olha para uma jornada linear. E nós não temos uma jornada linear. Hoje, mais de 60% dos nossos consumidores, ele acessa de 5 a 6 canais antes de fazer a compra com uma marca. Então, isso significa que ele foi aqui, ele veio aqui, ele foi lá, ele foi em vários pontos. Sim, é uma rave. Concordo. A gente não vive uma jornada linear, a gente vive uma rave de consumo hoje, onde as pessoas elas estão indo de acordo com a conveniência delas, para vários canais. Ela tem uma dica de WhatsApp, ela vai para o Instagram, ela volta para um site, ela vai para o varejo físico e decide depois comprar no online porque tem desconto, porque é a primeira compra, por exemplo. E isso é algo muito novo para muitas marcas. Operar multicanalidade, operar omnicanalidade, que é olhar para todos esses canais de forma, de fato, conectada, ou como eu prefiro chamar, para uma experiência unificada de consumo, é o nosso grande desafio nos próximos passos. Então, para mim, o varejo físico é um coração dessa conexão, é o que a gente vem sentindo, marcas que operam muito bem. A gente tem no Brasil clientes como Copenhagen, Pets, que são talvez duas das melhores operações omni que a gente tem no nosso país hoje. E recentemente eu tive com a Renata, que é a presidente da Copenhagen, e ela falou sobre resultados, sobre dados. Eles estão aqui nos Estados Unidos também. Ah, é? É. Ah, que bacana, que bacana. Recente. Que legal, que legal. Pets também, uma outra marca que tem resultados bárbaros de omnicanalidade. Para você ter ideia, 95% dos pedidos feitos na Pets, que é uma marca que vende, gente, no Brasil, como uma Petco aqui nos Estados Unidos, para pais de pets. Uma rede gigante. Uma rede gigante. 95% dos pedidos online são retirados em loja física, André. Nossa, o cara não quer nem esperar em casa. Não quer. E quer ir lá, porque aproveita e compra lá um treatzinho, um brinquedinho pro cachorro, pro gato. Fez o pedido, retira online. 95% dos pedidos dentro de uma das melhores operações feitas hoje no canal digital do Brasil. Então, desculpa até de interromper uma coisa que é importante também, porque a gente gosta sempre de trazer a parte educacional. Explicar só um pouquinho, só um parênteses bem rápido, esse conceito do omnichannel, porque muita gente acha que não sabe. Então vamos lá. Quando uma marca decide operar em canais digitais, nós falamos sobre multicanalidade. Então você imagina o seguinte, eu sou uma marca, eu decidi ter lojas físicas, tenho lojas, e aí eu começo a atender meu cliente por WhatsApp. Poxa, dá certo. Eu começo a atender meu cliente pelo Instagram. Você pode fazer pedido pelo Instagram. Legal. Imagina que eu tenho uma lanchonete, tá? Poxa, deu certo pelo Instagram, deu certo pelo WhatsApp, e eu vou fazer um aplicativo, porque de repente a pessoa se interessa. Então, quando eu abro canais, nós estamos falando de multicanalidade. Quando a gente evolui o nosso processo de operar em canais, significa atender as pessoas e vender através de literalmente canais diferentes, seja um Instagram, um WhatsApp, um varejo físico, uma loja física, e decido unificar o meu estoque, eu estou falando de omnicanalidade. Então, a omnicanalidade, ela fala de uma inteligência de unificação de estoque, aonde, por exemplo, vamos falar do Zara. Se eu hoje entrar no site da Zara e achar uma camisa e gostar, eu consulto o estoque da loja mais próxima e posso retirar lá. O Target faz a mesma coisa. A Best Buy também faz. A Best Buy faz a mesma coisa. Então, Walmart. São marcas que operam dentro do que a gente chama de omnicanalidade, onde você encontra um estoque unificado e você decide, para sua conveniência, se você quer receber em casa, você vai retirar na loja, etc. Então, é transparente o estoque das lojas e a inteligência de conexão de uma loja para outra. Se você quer que retirar na loja mais próxima, alguém vai mandar para você e retirar lá. O que a gente fala daqui para frente é até uma evolução disso, que é experiência unificada, André. Porque por mais que essas marcas todas hoje, que são excelentes, elas operem através da omnicanalidade, se você começar a conversa pelo Instagram e depois for continuar, por exemplo, num aplicativo ou no varejo físico, essa conversa tem que recomeçar do zero. Não conecta, né? Não conecta. E quando a gente olha... E é chato, né? É muito chato. E quando você olha para a omnicanalidade, você está olhando como marca, para o seu umbigo. Você está dizendo assim,
Preciso ter o meu estoque unificado. É você como marca. Quando você olha para a experiência unificada, você está olhando para o consumidor. Então, eu preciso ter o meu estoque unificado, mas eu preciso ter minha conversa unificada também com esse consumidor. E aí eu passo a conectar os meus canais de forma que todo o histórico de contato acontece de um para o outro. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nos Estados Unidos tem uma marca que eu gosto muito, que não é americana, que é a H&M. A H&M já está Sueca, testando... Né? É sueca. É uma operação sueca muito forte nos Estados Unidos. Muita gente acha que ela, inclusive, é americana. E ela já está testando na loja deles de Nova York, por exemplo, um aplicativo. Dentro do aplicativo dele, sabe quando você está no aplicativo da marca e você favorita algumas coisas? Ah, gostei desse vestido, gostei dessa calça, etc. Quando você entra numa loja física deles, por exemplo, a de Nova York, você coloca Store Mode. Assim que você coloca o Store Mode, ele se conecta com a loja e informa para você se, por exemplo, o que você favoritou está disponível na loja. E se tiver, dentro do autosserviço, ele te encaminha até lá. Uau. Então você imagina, Camila, esse vestido vermelho que você gostou está no segundo piso do lado do provador. Quer ir até lá? Conveniência. Sensacional, e a experiência, né? Lógico, né? Eu entrei na loja, as pessoas, né? A marca sabe quem eu sou. Então, eu posso escolher se eu quero ter uma venda assistida, o que é bem difícil num formato como o da H&M e de maior parte do varejo americano de grande porte, ou se eu quero ter um contato via um aplicativo digital somando a minha experiência do mundo físico. Então, quando a gente fala de experiência unificada, nós estamos falando de fato de uma soma inteligente desses universos físicos e digitais. E é isso que eu acredito, tá? Sensacional, sensacional. Aqui tem aula também, viu, minha gente? Aula de Camila Salek. A gente vai chegando aqui na parte final do programa, temos um tempinho ainda. E eu quero explorar uma coisa que você falou que acho que é muito interessante, que vai ajudar o nosso ouvinte. Que é, eu vejo muitas marcas fazendo de tudo para conquistar você como cliente. Você acabou de falar. Mas não fazem nada para te manter como cliente, pós-venda. É aquele negócio, entrei no... Uma coisa que eu, assim, logicamente que eu entendo mercadologicamente, mas os sistemas de desconto e para ganhar o cliente, muitas vezes são injustos com quem já é cliente. Por exemplo, tá? Imagina que eu sou cliente de uma marca há 10 anos e você entrou hoje, aí aparece lá para você. Você cadastrou o teu e-mail, 10% do código. E eu que tô lá há 10 anos? Nada. Então eu queria explorar um pouquinho disso, que eu sei que você também tem esse expertise, e depois eu quero deixar a parte finalzinha do programa para a gente falar um pouquinho de inteligência artificial. O que você enxerga nessa questão das marcas hoje que tem aí um problema, né? Fala assim, eu quero te conquistar você, Camila, que é nova, mas o André, que já é meu cliente, ele já é meu fiel, então tá tudo certo. Eu acho que é um bom ponto, André, porque dentro desse nosso processo evolutivo de varejo e de operação de marcas, a gente também negligenciou o trabalho com os clientes que estão dentro de casa, né? Então, na maior parte das vezes, a gente acessa esses clientes muito mais para convidá-los a vir gastar mais do que para oferecer algum tipo de benefício, seja esse benefício um serviço, uma troca, uma informação. Mais uma vez, dentro desse contexto, os espaços físicos eles ganham muito. Porque é lá que a gente cria e conecta relacionamentos, né? É lá que você traz essa pessoa para dentro de casa, para sua casa. Eu tenho visto muitas marcas construírem espaços, quase que como casas mesmo, para conseguir triangular melhor a sua voz, a sua conversa. Do mesmo jeito que ela faz em canais digitais dentro do universo físico. Então, programas que envolvem fidelidade e gamificação, né? O universo de games ele tem sido uma das grandes inspirações para o processo de retenção e fidelização de clientes em marcas que estão desenvolvendo bons trabalhos, porque a partir do momento que você gamifica, banco faz isso bem. Presta atenção, o trabalho que banco faz hoje, os bancos bons, com quem usa o banco com mais frequência, poderia ser uma excelente fonte de inspiração para nós que somos empresários com os nossos clientes, porque a gente tem que glorificar quem está dentro de casa. A gente tem que tratar muito bem quem faz parte da nossa comunidade. Essa coisa da comunidade, André, ela vai ser um fator cada vez mais importante para a gente. E comunidade é sobre localização. Então, quem está nos ouvindo, que por acaso tem 2 negócios, um numa região e outro em outro, não quer dizer que isso vai funcionar do mesmo jeito nas duas. Sim. Porque as geolocalizações, elas constroem as comunidades. É cultural. E aí pode ser que eu traga as pessoas para dentro do meu espaço para falar de um assunto, um lugar, e no outro seja uma outra coisa. Pode ser que eu tenha uma loja onde o perfil ali é mais desconto e na outra seja um benefício exclusivo. Sim. De um programa assistido ou de um serviço especial ou de um encontro que vai ser um encontro privado, mais VIP, por exemplo. Então, Perfeito. Essa construção ela é muito importante. Muito bom, muito bom. E agora eu quero chegar aqui na parte final e falar de futuro. Inteligência artificial,
que eu sei que você estuda bastante sobre isso. Eu tenho visto também muitas coisas que eu acho que está mudando o comportamento, até para análise de resultado. Eu estava vendo outro dia um software que fica mostrando quantas vezes uma pessoa serve um café, um atendente, o outro também, e consegue medir performance, o cliente lá, quanto tempo ele ficou esperando. Enfim, tem muita tecnologia de inteligência artificial no ponto de venda, né? Mas eu queria que você passasse um pouquinho da tua experiência, a gente tem 5 minutos aqui no final, para falar de futuro. O que você está enxergando de futuro para essa questão toda de inteligência de varejo? Eu vou falar desse futuro de inteligência artificial via pessoas, tá? Eu acredito muito na inteligência artificial como uma soma às inteligências humanas. A multissensorialidade, que é esse nosso poder, né? A gente tem o tato, a gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o cheiro, o paladar. A provocação dos nossos sentidos, ela é algo... Nenhuma ferramenta substitui. Impressionante. Verdade. Alguns de nós ainda têm o sexto sentido, verdade, né? Verdade. Que é a intuição. E que o muitas sétimo vezes... ainda numa palestra que a gente vai assistir. Quando a gente fala da inteligência artificial, eu gosto muito de pensar nessa ferramenta que vai nos empoderar como seres humanos, tá? E no seguinte sentido, nós que somos líderes, André, e eu tenho certeza que o seu programa hoje é escutado por muitos líderes, né? Nós crescemos tendo que dar as respostas certas. E isso vai ser uma grande mudança para a gente daqui para frente, porque com a inteligência artificial, muitas das respostas estarão acessíveis a todo mundo. Então, eu acho que a grande mudança, a inteligência artificial é um marco que acontece ao mesmo tempo, independente da geração. Todos nós seremos afetados pela inteligência artificial. Como aconteceu com a internet nos anos 90. Exatamente. Não tem saída. Se esses marcos temporais, a gente não tem que escolher se a gente vai abraçar ou não. Tem que adaptar. A gente tem que se adaptar. Não dá para ficar cego. Perfeito. E para mim, quando eu olho para a inteligência artificial, eu olho para essa oportunidade de soma. Porque nós passaremos de grandes respondedores a bons perguntadores. De grandes especialistas a excelentes generalistas, porque nós vamos ter que conseguir falar de assuntos que são muito diferentes daqui para frente para os nossos negócios, e nós vamos ter que saber fazer as perguntas direito, porque senão a gente cai no teu primeiro comentário do viés, porque as perguntas hoje são bobas, estão sendo feitas de forma muito mirim, muito primária. Te induz ao eu. As respostas são todas padronizadas. Você só está mudando o lugar que você está dando no Google. Você está indo ao Google através do ChatGPT ou através de qualquer outro sistema de inteligência artificial. Então, cada vez mais eu enxergo essa soma onde dentro de plataformas hoje de inteligência artificial, nós como líderes, como gestores, como empreendedores, teremos que saber fazer as perguntas corretas para conseguir nutrir o nosso time com essas respostas que serão as respostas mais adequadas. Porque hoje muita gente vai ter acesso à resposta. Está muito fácil, André. Está realmente muito fácil. Se você souber fazer as perguntas direito, você conseguir ter acesso a conteúdo que antes você demoraria, às vezes, uma semana para estar curando, para estar buscando, para estar indo atrás. O difícil é saber fazer essa pergunta correta, para que você não traga uma informação que seja errada, que esteja ali delirando, porque a inteligência artificial ainda delira pra caramba, e que não consiga estar conectada com o teu modelo de negócio, entendeu? Então, eu sou uma das pessoas otimistas em relação à inteligência artificial. Eu acho que tem muita coisa sendo construída ainda, mas tem muita coisa boa que pode ser utilizada no curtíssimo prazo para melhorar os nossos resultados dos nossos negócios. Então, acho que principalmente o sistema de aprendizado nosso vai ter que evoluir nesse sentido. Sensacional! É uma pena que nosso programa aqui a gente tem uma limitação de tempo, mas como a gente sempre fala aqui com os nossos ouvintes, esse programa não acaba aqui, ele continua nas redes sociais. Como é que faz para o nosso ouvinte continuar conversando com você e tendo essa aula de varejo, de inteligência artificial, de inteligência de vendas, enfim. Você é uma máquina, Camila. Ah, meu Deus, a gente tem muito conteúdo publicado, inclusive gratuitamente, viu, André? Então, nas nossas redes sociais, no Instagram, tanto na minha, que é Camila Salek, quanto na da Vimer, que é vimer.retail, você consegue, quem está nos escutando, consegue ter acesso a relatórios, a informações, a entrevistas que podem auxiliar. No website ou no Instagram? Tanto no site da empresa quanto no Instagram. No Instagram legal. Sempre tem links para tudo, então legal, funciona bem. Acho que talvez o Instagram seja o melhor canal para começar a seguir, para acompanhar aí essas novidades. Concordo 100%, já está lá nos meus favoritos. Ela posta lá, eu já estou vendo. Obrigado demais, foi uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Que delícia, muito obrigada. Valeu, minha gente. A gente está de volta na próxima semana com mais um programa Potência Empreendedora.
Um bom fim de semana a todos.